O clero e a nobreza tinham vários privilégios, não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. O povo tinha que arcar com todas as despesas do primeiro e segundo estado. Com o passar do tempo, influenciados pelos ideais do iluminismo, liberdade e igualdade, o terceiro estado começou a se revoltar e a lutar pela igualdade de todos perante a lei. Pretendiam combater, dentre outras coisas, o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. A economia francesa passava por uma crise, mais da metade da população trabalhava no campo, porém, vários fatores, clima, secas e inundações, pioravam ainda mais a situação da agricultura, fazendo com que os preços subissem nas cidades e no campo. A população sofria com a fome e a miséria. Além da agricultura, a indústria têxtil também passava por dificuldades por causa da concorrência com os tecidos ingleses que chegavam do mercado interno inglês. Como consequência, vários trabalhadores ficaram desempregados e a sociedade teve o seu número de famintos e marginalizados elevados. Toda esta situação fazia com que a burguesia, ligada à manufatura e ao comércio, ficasse cada vez mais infeliz. A fim de contornar a crise, o rei Luís XVI resolveu cobrar tributos ao povo, terceiro estado, em vez de fazer cobranças ao clero e à nobreza. Sentindo que seus privilégios estavam ameaçados, o primeiro e segundo estado se revoltou e pressionou o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que ajudaria a obrigar o povo a assumir os tributos. A Assembleia dos Estados Gerais não se reunia há 175 anos. Era formada por integrantes dos 3 estados, porém, só era aceito um voto para cada estado. Como o clero e nobreza estavam sempre unidos, isso sempre somava 2 votos contra um do povo. Essa atitude prejudicou a nobreza, que não tinha consciência do poder do povo, e também porque as eleições para a escolha dos deputados ocorreram em um momento favorável aos objetivos do terceiro estado, já que este vivia na miséria e o momento atual do país era de crise econômica, fome e desemprego. Em maio de 1789, após a reunião da Assembleia no Palácio de Versalhes, surgiu o conflito entre os privilegiados, clero e nobreza, e o povo. A nobreza e o clero perceberam que o povo tinha mais deputados que os 2 primeiros estados juntos, então, queria de qualquer jeito fazer valer o voto por ordem social. O povo, que levava vantagem, queria que o voto fosse individual. Para que isso acontecesse, seria necessário uma alteração na Constituição, mas a nobreza e o clero não concordavam com tal atitude. Esse impasse fez com que o terceiro estado se revoltasse e saísse dos Estados Gerais. Fora dos Estados Gerais, eles se reuniram e formaram a Assembleia Nacional Constituinte. O rei Luís XVI tentou reagir, mas o povo permanecia unido, tomando conta das ruas. O slogan dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Em 14 de julho de 1789, os parisienses invadiram e tomaram a Bastilha, prisão, que representava o poder absoluto do rei, já que era lá que ficavam os inimigos políticos dele. Esse episódio ficou conhecido como a Queda da Bastilha.